Ora bem, ver se isto aqui. Calor, tempo abafado. Pouco vento, um vento fraco. Já estamos ao vivo. Já estamos. E no YouTube também. Boa. Então, se já estamos ao vivo, é dar as boas noites, carregar os canhões e disparar. Não, falta aqui o genérico. Tem que passar o genérico. Convém. Admira Livre Podcast. Não são os canhões, são as peças. Pronto. É artilharia. Consta que se diz assim. Canhões. Canhões é da fechadura. Então, olha, boa noite. Boa noite. Já dispensa as apresentações, até porque depois no genérico já passa lá o teu nome. E esta é a 17ª, deve ser. Ou a 18ª, agora não sei precisar. E emissão de história. Então, hoje vamos falar da aldeia de Santa Clara, que estava aqui um bocado quase... Não vamos admitir que estava esquecida. Não, esquecida porque não estava, mas a dada altura tínhamos a sensação que já tínhamos feito Santa Clara. Pois, por um motivo é que nós falámos em Santa Clara a propósito, salvo erro, do Rio Mira. Fizemos aqui... E se calhar a propósito de Saboia também. Pois, também, e isso criou-nos a ideia de que já tínhamos dedicado um destes programas a Santa Clara. Na realidade, isso não aconteceu. E daí que nos estejamos aqui a penitenciar. Houve um ouvinte e espectador também. Ouvinte e espectador, sim. Que nos chamou a atenção. José Alberto Almeida. E até disse, até que enfim. Porque outras coisas não lhe interessam. Mas ele tem estado cá noutras coisas. A verdade também é. Também é essa. Pois, por isso é que sabe o que é. Por isso é que sabe o que lhe interessa e o que não lhe interessa. Claro. É preciso provar que é... Muito bem. Vamos falar então da aldeia de Santa Clara. Bem-vindos. Mas antes disso, se calhar talvez aí um breve apontamento sobre os comentários da nossa outra... A nossa outra fiel ouvinte e espectadora, Icomira. Icomira não é uma associação, é uma pessoa, que fique bem claro, que assim se identifica. E que fez alguns reparos que eu agora não vou também aqui discriminar, que queremos só agradecer. Os reparos foram feitos nos comentários da segunda parte da emissão sobre Saboia, e foram, enfim, reparos que ela considerou importante e que nós também consideramos e que imaginamos que existam noutras emissões. Eu acho que foi pertinente. Foram reparos pertinentes. Mas reparos desse tipo andam a ocorrer várias vezes aqui. Por um motivo muito simples. É porque o entrevistado ou a pessoa que está aqui a debitar informação sobre história, por vezes tem lapsos e já tem mais lapsos de memória do que aqueles que gostaria de ter. Por vezes há imprecisões, enfim. E as próprias imagens também nem sempre são aquelas que nós desejaríamos ter aqui. Portanto, há assim uma série de circunstâncias que originam algumas imprecisões e que
e que, portanto, dá origem a todas essas situações que eu próprio, Eu acho enfim, que que eu próprio que eu me penitencio por um lado e por outro lado que me deixam sempre muito mal disposto. Mas a verdade é que lapsos toda a gente tem e para mim a principal causa desses lapsos ficarem não é essa, é o facto de isto ser em direto e, Pois, depois, e não sofrer qualquer pós-edição. Não é? sim. Porque, geralmente as coisas quando são gravadas e depois colocadas a posteriori, olha, identificam-se os lapsos, removem-se, Claro, corrigem-se, regrava-se, claro. etc. Nós aqui não fazemos isso, fica uma Pois. emissão assim mais crua. E por outro lado, também fazemos a emissão à noite, já depois de um dia passado, Pois, enfim, e hoje é um desses dias. normalmente a fazer qualquer coisa. Estamos E aqui por já. fim, na altura já em que fazemos o programa, há já algum cansaço Sim. e, portanto, que origina, ou pelo menos favorece, estes lapsos, a ocorrência destes lapsos. Muito bem. Vamos então avançar para Santa Clara. Vamos para Santa Clara. Para Santa a Velha. Clara. Começamos, diria, em que... Vamos começar em que altura cronológica para começar a falar de Santa Clara? Então, passa por favor o slide. Passo, quer dizer, apresento, que ainda não estamos em slide. Agora vamos passar para a parte da emissão. Vamos aparecer aqui as nossas... Ora está, cá estamos nós também. Estamos a ver neste momento a foto de capa e que dá o título a esta emissão, Santa Clara a Velha, a Rés do Mira. É uma fotografia de Santa Clara. Não sei se queres fazer aqui algum comentário sobre esta fotografia. Esta fotografia é relativamente recente. Ela foi tirada por uma fotógrafa profissional que fazia de uma empresa chamada Luz, Imagens Luz. E portanto, é uma imagem que eu já publiquei com o Zé António Falcão num livro sobre Odmira. Aqui eu já vou cumprimentar as pessoas que já entraram. Em geral, o José Alberto Almeida diz até que enfim. E é desta sinceridade que também nós gostamos. Dá um toque especial aqui ao programa. Muito bem, eu vou então passar. E temos aqui um mapa onde aparece mais uma vez, porque eu digo mais uma vez porque já falámos aqui a Marachique, salvo erro na emissão sobre São Martinho, e vamos recuperar esta informação. O que é isto de Marachique? Numa conversa sobre história de um determinado espaço, que neste caso corresponde a uma freguesia, nós aqui temos tido o princípio de começar essa história pela fundação dessa freguesia. Por vezes é interessante irmos um pouco atrás, mas não muito atrás. Isto é, não vamos falar na pré-história, nem na proto-história, nem na época romana. Portanto, vamos falar apenas em situações ou em contextos que podem ter alguma coisa com a própria fundação da freguesia. O que nós vemos aqui são, logo após, ou no período em que se estava a terminar a Reconquista, portanto no século XIII, formam-se no sul do que é hoje o Alentejo grandes circunscrições que vinham desse período da Reconquista. Essas grandes circunscrições tinham a ver com o facto de o território ainda não estar suficientemente afinado em termos administrativos para que se subdividissem. Vemos aqui Odmira, depois a seguir Marachique, e temos uma outra circunscrição que era Mértola e que não está ali marcada, mas enfim, eram estas as três circunscrições. Marachique era, portanto, uma circunscrição medieval islâmica. Ela ainda existiu como sede concelhia no período já pós-Reconquista. E portanto, eu não sei se... Não, puxa só o microfone um bocadinho para... Mas eu não sei se se a imagem está a ser vista. Caramba. Deixa cair o rato. Já cá está. Pronto.
E o que nós vemos é o seguinte: Marachique é uma circunscrição que abrangia um vasto território, que engloba hoje os concelhos de Ourique e de Almodóvar, e em parte também de Odmira, mas isso já lá vamos. E, portanto, essa Marachique manteve-se, como eu há pouco disse, já depois da Reconquista ter sido efetuada. Só que a Marachique vai não só desfazer-se, digamos assim, vai desaparecer, como também vai dar origem a outras circunscrições. A saber, sobretudo, os concelhos de Ourique e o concelho de Almodóvar. Portanto, sendo que Santa Clara e São Martinho eram freguesias que pertenciam a Ourique, portanto, estamos a ver que tanto Santa Clara como São Martinho eram territórios que pertenciam a esta grande circunscrição administrativa chamada Marachique, que ainda teve foral em 1261, mas que depois acabou por desaparecer, por se extinguir, ainda no século XIII. No século XIV ainda é referida, no princípio do século XIV ainda é referida a Marachique, mas depois acabou por se extinguir. Sabe-se que Marachique tinha sede naquilo que é hoje o Castro da Cola. Ainda lá existem as ruínas de uma grande fortificação, que era exatamente essa cidade de Marachique, ou essa vila, como assim desejarmos. Portanto, Marachique e Cola eram a mesma coisa. Portanto, podes passar, por favor. Ok, podemos então dar o salto. Podemos dar o salto. Feita aqui esta explicação. Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui um mapa que tem a cores, o concelho de Ourique como era e como é. Vemos aqui o seguinte: a cor verde, um verde talvez mais escuro, temos aqui a freguesia de Ourique e a freguesia de Santana da Serra. Depois temos a amarelo, São Martinho das Amoreiras, Santa Clara a Velha, do lado de Odmira, e do outro lado temos São Sebastião de Gomes Aires, que também, portanto, estas três freguesias, a amarelo, hoje já não pertencem a Ourique. Por outro lado, nós temos em cima, a norte, temos três freguesias, aliás 4, que são Panóias, que foi um antigo concelho também, Conceição, Santa Luzia e Garvão. Santa Luzia foi, na altura em que Garvão foi sede concelho, Santa Luzia era uma das suas freguesias. Portanto, são essas freguesias que foram depois agregadas. O que é que temos aqui? Temos que em 1836 Santa Clara saiu de Ourique para ser incluída em Odmira. Mais tarde foi São Martinho das Amoreiras e, portanto, temos aqui um arranjo, um rearranjo territorial em termos municipais. Isso foi já, portanto, como isto no século XIX. Mas a freguesia, portanto, nasceu... claro, e qual é o quadro em que isto... Mas antes de mais dizer-te, qual é o quadro em que isso se passa? Com o século XIX e com a instauração do Estado Liberal em Portugal, ou a monarquia constitucional, se quisermos assim, nós tivemos um novo arranjo dos municípios, e não só, da parte judicial também, em Portugal. E, portanto, nós tínhamos em Portugal mais de 800 concelhos e passámos a ter 300 e tal. Portanto, foi mais de metade dos concelhos que foram abolidos. Parte deles todos eles foram agregados a outros concelhos maiores. Nós vemos aqui que Odmira é um concelho que já era grande e que conseguiu, no século XIX, agregar uma série de outras freguesias e também concelhos. No caso de Vila Nova de Mil Fontes era a sede concelhia. O Sescal também era uma freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, ainda chegou a estar em Odmira, mas depois saiu para Santiago, mas Vila Nova de Mil Fontes ficou em Odmira.
Colos era um antigo concelho, um pequeno concelho, foi agregado também a Odmira. Val de Santiago, que era uma freguesia de Santiago do Cacém, que depois passou para Messejana, e com a extinção do concelho de Messejana, foi agregada a Odmira. E depois temos aqui São Martinho e Santa Clara. Santa Clara foi agregada a Odmira em 1836, como eu dizia, portanto, no decreto que nesse ano aboliu mais de 500 concelhos, pequenos concelhos, todos eles, e, portanto, foi agregada nessa altura e não mais saiu de Odmira. Já São Martinho das Amoreiras, como nós já vimos aqui num programa dedicado à freguesia, andou em bolandas, digamos, na segunda metade do século XIX, entre Odmira e Ourique, acabando por se fixar em Odmira, já mesmo no fim do século XIX. Ora bem, portanto, é esse o contexto que nós aqui temos. São historicamente freguesias, tanto São Martinho como Santa Clara são historicamente freguesias de Ourique, mas que já fazem parte de Odmira há bastante tempo, sobretudo Santa Clara, desde 1836, já, portanto, há mais de um século. E agora, não sei se queres avançar. Pois, podemos avançar, sim. Porque, para já, o que é que estamos a ver aqui? E antes de irmos, se calhar, à parte da criação da freguesia. Sim, sim. Bom, o que nós temos aqui é a bacia hidrográfica do Mira. Nós já apresentámos este mapa aqui algumas vezes, quando falámos no Rio Mira, quando falámos em Saboia, por exemplo, e mostra que, de facto, a bacia hidrográfica do Mira está em 3 freguesias, está em 3 concelhos, Odmira, Ourique e Almodóvar. Aliás, o Rio Mira nasce próximo de Santa Clara a Nova, em Almodóvar, depois passa por outra Santa Clara. Vemos já ali marcada, que é a velha, não é? Vemos ali marcada a barragem de Santa Clara e, portanto, grande parte da bacia fica, de facto, no concelho de Odmira. A Santa Clara fica, portanto, um pouco a jusante da barragem e fica um pouco a nascente de Saboia. Podes passar, por favor? Portanto, nós temos aqui uma foto Google Earth que mostra a povoação, a aldeia, mostra ali junto, do lado sul, mostra o Rio Mira, vemos de um lado a Galeria Ripícola e do outro lado vemos o espelho d'água, né? Aquilo que chama o espelho d'água próximo da aldeia. Portanto, há ali uma espécie de pequena barragem, né, secundária, que veda ali água para criar ali um lago artificial. Um lago líquido, sim, um lago artificial, uma área líquida artificial. Não muito longe da igreja de Santa Clara, ocorre um outro barranco, um outro ribeiro, que é o ribeiro de Martunhos ou do Calvário. E as últimas cheias, em 1997, quando houve assim, umas cheias importantes aqui no concelho de Odmira, o rio que mais encheu foi o ribeiro do Calvário, dos Martunhos. E esse é que provocou a maior parte digamos, da cheia dentro da povoação. Porque, de facto, hoje em dia, o Rio Mira, nascendo a jusante da barragem de Santa Clara, já não tem a dimensão e a capacidade de provocar as grandes cheias que provocava antes. Em todo o caso, juntamente com o rio agora pequeno, agora de pequena extensão, juntamente com o ribeiro dos Martunhos, enfim, pode provocar ali, em certas circunstâncias, alguma aflição em termos de... E nunca se sabe se teremos alguma alteração repentina de pluviosidade. Exatamente. Como aconteceu, aliás, nas últimas cheias, não é? Em que vinhamos de uma seca também. Sim, claro. Podes passar. Ora bem, a cartografia, é curioso que a cartografia ainda não fomos
a fundação da freguesia. Mas eu queria mostrar aqui um extrato, um fragmento de um mapa, o primeiro mapa de Portugal impresso, cujo autor é Álvaro Seco, e que mostra algumas povoações aqui e, curiosamente, não mostra outras. Este mapa é de 1570, à volta disso, e mostra ali Santa Clara, São Martinho, Odmira. Enfim, o mapa tem uma série de erros. Em todo o caso, é a primeira vez que a cartografia se ocupa da representação de Santa Clara. E era um bocado digamos, essa curiosidade que eu queria mostrar aqui. Sim. Primeiro mapa de Portugal impresso, de Álvaro Seco. Claro, conseguimos perceber as imprecisões ali. Sim, claro, desde logo cá mais em cima. Reparem que o mapa está, como se costuma dizer, deitado. E cá em cima, por exemplo, temos Vila Nova do Infante, onde é a Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, o mapa tem uma série de erros. Sim, neste caso, ele aponta a orientação normal, portanto, Pois, o mapa, para norte aqui aponta para oeste, não é? eu quis apresentar o mapa assim deitado, como se costuma dizer, para nós podermos ler mais facilmente Em cima oeste, os topónimos. Né? baixo leste. Exatamente. Não é norte-sul. Vai. Ora bem, nós começamos então aqui a apresentar algumas fotografias já de Santa Clara. Neste caso temos aqui duas fotografias da igreja paroquial. À esquerda temos uma fotografia da igreja como era aqui há uns anos, digamos que seria aí na primeira metade do século XX. E depois, reparem naquela torre atarracada. E depois temos... À esquerda. Exatamente. Depois à direita temos já a igreja de São Martinho, perdão, a igreja de Santa Clara, já com a torre mais esguia, mais alta. Tudo se terá devido ao facto, a uma necessidade concreta, porque querendo instalar um relógio na torre, houve que subi-la por causa da corda. Não é? Portanto, essa era uma das razões. Por outro lado, não admira nada que os fregueses quisessem também mostrar uma torre mais imponente do que a atarracada torcineira que vemos à esquerda. Ora, e estamos a falar da igreja porque ela tem uma importância especial na criação da freguesia, como outras que já vimos. Precisamente. Mas esta tem particularidades. Precisamente. Nós, na passagem do século XV para o XVI, sendo este território do Concelho de Ourique, pertencendo este território ao Concelho de Ourique, o povoamento era disperso. No entanto, ele estava a crescer na segunda metade do século XV e princípios do século XVI, o povoamento de todo este território estava a crescer. E então há pedidos. Reparem que este território pertencia à Ordem de Santiago da Espada e não ao Condado de Odmira. Não é? Portanto, as entidades senhoriais eram diferentes. De um lado, de Odmira, tínhamos os condes de Odmira, era o condado de Odmira, além de ser concelho, evidentemente, são dois aspectos interessantes dos poderes em presença. E do lado de Santa Clara tínhamos, portanto, a Ordem de Santiago da Espada, que na altura, na viragem do século XV para o XVI, tinha como mestre o Dom Jorge, que era filho bastardo de Dom João II, e que foi um mestre à antiga, um mestre muito ativo e que promoveu uma série de transformações no território da Ordem. Portanto, nessa altura, havia uma série de pessoas que viviam dispersas no território. Não eram muitas, eram cerca de 60 moradores, portanto, em todo o caso, poderiam ser umas 200 pessoas à volta disso. 60 moradores, portanto, equivaleria a 200 pessoas. A 200 e tal pessoas, perdão, 240 ou 250 Este termo pessoas. Morador, para quem não está habituado, sim, morador pode dizer em erro. É? Morador ao vizinho. Ou vizinho, em termos históricos, corresponde a uma unidade familiar, não é? Portanto, era, 60 moradores, mas dispersos. Eles, entretanto, em 1511 tinha havido
Aliás, antes até, mas em 1511 Mas até houve. antes de irmos a 1511, portanto, nós falámos aí noutras freguesias em que a freguesia nasceu com a edificação da igreja e estava num contexto de reorganização da própria igreja e que acontecia na altura em que decorreu o Concílio de Trento, portanto 1535 até meados do século, mas esta não pertence a essa reorganização. A realidade que ocorria Porque isto foi antes. nas terras da Ordem de Santiago era outra. Nas terras da Ordem de Santiago houve impulsos de fundação de várias freguesias muito anterior a isso. No caso das terras dos Condes de Odmir é que não. Houve como uma estabilidade, uma estagnação, digamos assim, que só foi quebrada com as instruções do Concílio de Trento. Instruções essas que davam ordens, digamos, para que se criassem novas freguesias, portanto, para que houvesse mais padres no território, a fim de que houvesse uma maior eficácia catequética da parte da Igreja Católica para, de alguma forma, lutar contra as ideias protestantes que nessa altura se estavam a difundir pela Europa. Ora, aqui no caso de Santa Clara, não aconteceu isso. Aconteceu é que antes até do Concílio de Trento, estando o território em crescimento populacional, há moradores que decidem pedir ao mestre da Ordem de Santiago, ao Dom Jorge, que os deixasse fazer uma ermida a fim de que pudessem, próximo das suas casas, assistir aos ofícios divinos. É preciso ver que os moradores eram obrigados, os moradores neste caso como pessoas, eram obrigados a ir à missa, até porque estavam nas terras de uma ordem militar religiosa. E mais uma vez dava-lhe jeito que tivesse... As pessoas davam-lhe jeito. Então as pessoas fizeram um pedido, disseram, muitos de nós vivemos a 3 léguas e meia da Vila de Ourique, onde tinham que ir enfim, à missa e a tudo mais. E onde iam batizar, e onde os mortos tinham que comparecer, etc. Portanto, e os casamentos tinham que se realizar. Tudo isso dava muito mau jeito, como se costuma dizer. Tudo isso era uma situação bastante incómoda para as pessoas que viviam nesta região. E portanto, pediram a construção de uma ermida. Nessa altura não era uma matriz, evidentemente a matriz só existia em Ourique. E essa ermida foi, de facto, construída por licença do mestre da Ordem de Santiago. A seguir, os moradores pediram que os deixasse ter um capelão, isto é, um padre, para dizer a missa, para os batizar, para tudo isso. E o Dom Jorge disse a tudo que sim. Portanto, respondeu positivamente, dizendo apenas que, se querem tudo isto, vocês é que têm que entrar com o pagamento, têm que pagar, têm que mandar construir a igreja, a capela ou a ermida, têm que pagar ao pároco, ao capelão, portanto, tudo isso estava previsto assim. Por outro lado, para não se quebrar, digamos, o vínculo à igreja matriz, à sua igreja matriz, esse vínculo, havia uma série de outras obrigações que os moradores tinham. É que, em certas alturas do ano, os moradores tinham que ir à matriz, a Ourique. Era no caso de Santa Maria de Agosto. Enfim, havia 2 ou 3 dias e 2 ou 3 situações em que os moradores tinham que comparecer na matriz, onde estava, de facto, os priores da matriz. O prior da matriz e os outros clérigos. E, portanto, há uma certa autonomia, mas sempre com a preocupação de manter essa ligação, uma ligação à matriz. E, portanto, essa autonomia é dada por questões práticas e portanto, que eram fundamentalmente o cômodo, o interesse que as pessoas tinham
em não se deslocar, não é? A longas distâncias. No verão havia muito calor, no inverno chovia, depois tinham que atravessar mais umas ribeiras, etc. Tudo isto era de facto incómodos muito, muito grandes. Nós, nessa altura, não havia carros e estradas asfaltadas, não é? Portanto, tudo era complicado. Por outro lado ainda, eu quero chamar a atenção de que a freguesia só passou a ser uma entidade, uma circunscrição civil mais tardiamente. Nesta altura, freguesias eram freguesias eclesiais, eram freguesias da Igreja. E nós vemos o seguinte, mas eram freguesias da Igreja para o funcionamento religioso, mas a certa altura também para o funcionamento civil, porque as freguesias tinham a certa altura aquilo que chamaram juiz de vintena para tratar de alguns assuntos menos importantes, sem necessitarem de recorrer aos juízes da Câmara, como nessa altura se chamavam os dirigentes, porque as câmaras tinham funções administrativas e judiciais também. Portanto, tínhamos assim que no plano administrativo, civil e judicial civil, nós tínhamos uma rede de concelhos. Era uma rede pouco densa. Mas no plano religioso, nós tínhamos uma rede de freguesias, uma rede muito mais densa. Uhum. E é isso que a Igreja pretende. Portanto, uma rede muito densa para que a religião pudesse estar presente facilmente na vida de toda a gente. Esta criação das freguesias acabaram por dar mais tarde as freguesias civis, como hoje em dia temos praticamente plasmada sobre a mesma rede de freguesias, freguesias religiosas que existiram em tempos. Mas há aqui uma história por trás. Eu agora gostava de falar um bocadinho da localização da igreja, porque há aqui uma história por trás da decisão do sítio onde ela foi construída. Aliás, à semelhança de, salvo erro, lembro-me quando falámos de São Luís, também tem uma história. De Saboia também. E de Saboia também, portanto, ou é de Saboia, posso estar a fazer confusão. Santo António e Santo António, enfim. Em que se queria construir num sítio, mas por vontade divina, pois, exatamente. se construiu noutro sítio. Muitas vezes há umas narrativas populares que referem muito isso. Em quase todas as freguesias a têm. Que neste caso dizia-se que na altura em que foi decidida a construção da ermida, a imagem fugia para o Monte do Azinhal e que depois trazia-na de novo para o mesmo sítio, para aqui. Enfim, há portanto uma espécie de dissensão, uma espécie de discussão sobre onde é que ficaria a igreja. Sendo que, aparentemente, havia enfim, havia quem a quisesse no sítio onde foi depois construída, mas havia quem não a quisesse nesse sítio. E, portanto, esta narrativa, digamos, será uma metáfora que significa essa primitiva discussão. Mas, de facto, o que nós vemos é que edificar uma igreja junto de um rio importante, enfim, sobretudo um rio que tinha aqueles humores de rio mediterrâneo, isto é, com pouca água no verão e com muita água, às vezes imensa água, no inverno durante as chuvas. Não sei se referiste, ela era para ter sido construída no Monte do Azinhal. Do Azinhal, exatamente. Pois, porque era para lá que a imagem saía. E, portanto, que era um sítio um bocado mais alto e, portanto, teria menos desvantagem nesse aspecto. A verdade é que a igreja foi construída neste sítio, que era um sítio, em certos aspectos, pior para a segurança das pessoas, não é? Mas também há aqui uma situação interessante. É que até há muito pouco tempo, o limite da freguesia de Saboia vinha até quase, podemos dizer assim, à porta da igreja de Santa Clara. Isto significa que quando a igreja de Santa Clara, a primitiva ermida, foi construída praticamente no limite entre o concelho de Ourique e o concelho de Odmira. Portanto, entre terras da Ordem de Santiago
e terras dos condes de Odmira. Dá a impressão que há aqui como que uma situação em que se pretende colocar ali um marco valioso e poderoso em terras da Ordem de Santiago e em frente de terras dos condes de Odmira. Muitas vezes... o que não era de todo, quer dizer, isso não era nenhuma exceção, isso acontecia. Não é? podia acontecer, porque esta questão de divisórias, etc., nem sempre eram questões pacíficas. E quando havia poderes em presença, muitas vezes poderia haver tentativas de ampliar cada um dos poderes em presença, tentar ampliar o seu território, não é? Havendo uma igreja como aqui há, isso praticamente era impossível. Claro. Portanto, as igrejas serviam assim de marcos. Neste caso eram marcos, aqui no sentido até geográfico e administrativo, mas também marcos no outro sentido. Era como que um ponto de encontro, um ponto em que as pessoas se encontravam, não havendo outros, e portanto era digamos, um elemento muito simbólico no território. E eram as sedes das freguesias. É preciso notar que esta igreja, durante muito tempo, isto é, a anterior, mas neste sítio, durante muito tempo ela esteve praticamente isolada. Pressupunha-se sempre que a igreja como instituição tinha junto à igreja edifício bocados de terreno, ou um bocado de terreno, para dar de afuramento a pessoas que quisessem viver junto à igreja. E a igreja era um polo de atração. Mas nem sempre, como não é o caso de Santa Clara, um polo de atração suficientemente forte para rapidamente ter concitado, ter atraído para junto de si muitos moradores. Basta ver que no princípio do século XVIII, ou melhor, em meados do século XVIII, em 1758, houve uma forte intempérie. Sim, mas antes não ias falar ainda disso. no povoamento. Sim. Em meados do século XVIII, portanto em 1758, o parque diz que a povoação tinha 12 moradores, portanto 12 famílias. Cerca de 50 pessoas. Sim, seriam à volta de 50 pessoas. Quando na freguesia, na freguesia em si, havia 200 e tal moradores. E, portanto, isto significava que o povoamento continuava a ser disperso pelo campo. E enquanto que o centro da freguesia continuava a sofrer de falta de moradores. Achas que se pode explicar isso por a localização da igreja? Ou seja, era perigoso? Não direi. É possível que esse fator tivesse, de alguma forma, tido alguma influência, mas ocorreu, por exemplo, também a Saboia, que também cresceu muito lentamente. Eu penso que o povoamento era disperso devido ao tipo de economia que havia, portanto, havia um território dividido em propriedades, em herdades, muitas vezes havia afuramentos e as pessoas viviam nesses sítios. Os próprios padres, a certa altura, no século XVIII, os padres são obrigados a vir morar para junto da igreja. Portanto, era sinal de que nem sempre os padres viviam junto da igreja. Viviam lá numa propriedade que era deles também, onde lhes dava jeito de viver, porque estavam ao pé do seu trabalho, estavam na sua propriedade. E, portanto, não seria tanto isso. Seria mais o tipo de apropriação económica do espaço por parte da população. É uma coisa curiosa que, tal qual como em Saboia, em finais do século XVII, há um afuramento de um terreno a um sujeito chamado João Lopes, que era oficial de sangrador. Portanto, os primeiros moradores junto à igreja eram pessoas que não só prestavam serviços, como precisavam de estar num sítio bem determinado para que as pessoas lá pudessem ocorrer. E então, o que é um oficial de sangrador? Era muitas vezes um barbeiro sangrador, ao fim e ao cabo, um técnico de saúde dessa época. O único que havia, porque médicos físicos, como então se dizia, eram raros. Aqui nestas pequenas terras, o que havia era um sangrador, que podia fazer pequenos outros serviços. Eles eram, basicamente, frequentemente, como disse, barbeiros, portanto, eram os homens que sabiam utilizar bem a lanceta, portanto,
a navalha de barba, aquela lanceta que cortava bem, portanto podiam fazer sangrias, podiam lancetar um abscesso, podiam fazer esse tipo de coisas, não é? Portanto, um técnico de saúde. E nós vemos que surgem esse tipo de pessoas junto à igreja essas pessoas esperavam que, de facto, a terem a sua clientela ali uma vez por semana. Normalmente uma vez por semana. Portanto, as próprias pessoas também davam jeito que, quando fossem à igreja, ali estivesse o técnico de saúde, o médico, que eles podiam ter. Portanto, aliás, no finais do século XVI, ainda se dizia que havia uma estrada entre Ourique e a igreja de Santa Clara. Nem sequer se dizia da povoação de Santa Clara. Portanto, durante muito tempo, a igreja de Santa Clara esteve isolada. E depois a povoação teve um crescimento lento. No século XVIII ainda, mesmo no final do século XVIII, passou por lá um viajante austríaco, o príncipe de Waldeck, que tinha vindo a Portugal para reorganizar o exército. De vez em quando vinham estes especialistas de militares a Portugal para reorganizar o exército, que estava sempre desorganizado. Eles, de facto, organizavam e depois iam-se embora e voltava tudo ao No mesmo. caso do viajante austríaco, foi ele quem veio organizar, fazer tarefa militar. Sim. Portanto, Ele passou por aqui e fez uma observação sobre a Terra. Eu não estou a encontrar. Ele convém nomeá-lo. O príncipe de Waldeck, que passou por aqui, o barão de Von Wiederholt. Pois, esse é que escreveu o relatório da viagem do príncipe de Waldeck. Também era alemão, ou austríaco, melhor dizendo, e portanto, eles passaram por Santa Clara e verificaram, mais uma vez, que era uma pequena terra, mas que eles gostaram muito. Era uma pequena aldeia que tinha, nessa altura, já 18 moradores, portanto, tinha um pouco mais do que em 1758, mas eles acharam a aldeia muito simpática, muito branca, muito... portanto, era uma aldeia modesta, mas muito simpática, muito agradável, muito limpa. Enfim, tudo isso lhes agradou muito. Portanto, podes passar, por favor. Ora bem, o que nós vemos aqui é o interior da igreja. E vemos aqui um conjunto retabular, portanto, 3 retábulos. Vemos ao fundo, no centro, ao fundo, o retábulo da Capela-Mor. E vemos à direita e à esquerda 2 outros retábulos. Um de Cristo crucificado e outro de Salveiro da Nossa Senhora do Rosário. Não me posso garantir agora bem. Portanto, são retábulos de talha dourada do século XVIII, meados do século XVIII, fabricados numa oficina de Évora, por um entalhador muito conhecido nessa altura de Évora. Tu podes mas antes de passares o retábulo... Sim, passa... Perdão, o retábulo não. Passa, por favor. Exatamente. Nós vemos aqui, portanto, a Capela-Mor, e mais em pormenor vemos que é ainda em abóbada da cruzaria da primeira metade do século XVI. Esta Capela-Mor ainda é das primitivas igrejas. Não é da primeira, mas é ainda de uma que se fez no século XVI. Portanto, tem aquela abóbada de cruzaria, portanto, em forma de cruz, digamos. Tem uma chave, uma pedra de fecho no centro, com a cruz da Ordem de Cristo, que é um bocado estranho, porque esta igreja pertencia à Ordem de Santiago, mas por vezes isso acontecia por vários motivos que não vale a pena aqui estar a especificar. Mas, portanto, temos aqui ainda uma parte do edifício que é antiga. Nós depois temos um retábulo que já não é desse tempo, é um retábulo mais recente, é um retábulo do século XVIII, é um retábulo confeccionado, portanto, por uma oficina do mestre eburense Sebastião de Abreu do Ó, que é um homem que fez muito retábulos aqui para esta zona, e que era, de facto, uma oficina muito conceituada nessa altura. E vemos ao centro
No retábulo vemos no nicho do centro uma imagem de Santa Clara, que é do século XVII, uma imagem de 1697, que também foi feita, confeccionada em Évora, por um santeiro de Évora. Portanto, são coisas, digamos, o retábulo apresenta, não só do ponto de vista da imaginária, como do ponto de vista da sua talha, é mais Já agora, tardio. porquê Santa Clara? Porquê este orago? Bom, frequentemente há, digamos, uma espécie de modas e influências. Havia já alguns por exemplo, em Beja, havia um mosteiro de Santa Clara e havia outros mosteiros de Santa Clara. Possivelmente há alguma influência desses mosteiros, através de frades ou assim. Por outro lado, Santa Clara também pode ter alguma coisa a ver com... Aqui próximo de Santa Clara há assim uma série de outras freguesias que têm devoções também assim um pouco. Por exemplo, Santa Luzia. Por exemplo, Nossa Senhora da Luz, que é do Val de Santiago. Tudo isso são títulos de Nossa Senhora que remetem para... no caso de Santa Luzia não é título. Nossa Senhora da Luz é que é um título Nossa Senhora. São santos que remetem para a vista, para a luz. A para a luz irradiação e, da portanto, luz. qualquer coisa que tenha a ver com a visão. Por outro lado ainda, a Santa Clara está ligada a uma narrativa em que ela, no seu mosteiro, Santa Clara de Assis, ela sai do mosteiro de cruz em punho quando o mosteiro é atacado por uma hoste, por um exército muçulmano. E quando ela sai de cruz em punho, o exército muçulmano retirou. E, portanto, era assim um pouco, também podia acontecer um pouco aqui no Rio Mira, quer dizer, a Santa Clara também tinha uma proteção especial. Neste caso não era bem contra o exército, mas era contra as águas terríveis das cheias. E, portanto, há assim uma série de referências que podem, de alguma forma, explicar a adoção de Santa Clara. Em todo o caso, frequentemente eram estas modas ou eram estas influências que vinham de conventos que existiam na região, mesmo que não fosse na região próxima, pelo menos na região em geral. E tu referiste aí a cheias, há inúmeros relatos de cheias. Sim, há aquela famosa, eu já a publiquei já há uns anos, e aquilo, hoje em dia, enfim, as memórias paroquiais hoje em dia estão online e qualquer pessoa as pode ler, porque elas são facilmente legíveis, e de facto o padre refere a uma cheia que houve em 1750, em que as águas como que perseguem os moradores que se refugiam na igreja, e que a certa altura, quando a água já, enfim, quando toda a gente já entrava em desespero e pedia, e suplicava a Santa Clara, as águas retrocederam. E, portanto, aquilo foi considerado um milagre. Um milagre, porque as águas até dentro da igreja entravam. Entravam, mas quando chegavam ao altar, elas tinham respeito à Santa. Portanto, há aqui todas estas narrativas que são populares, mas que por vezes têm a ver com narrativas mais eruditas. Neste caso concreto, com a legenda de Santa Clara. Podes passar. Ora bem, na própria igreja, eu aproveito para repetir isto, nós falamos sempre muito nas igrejas por dois motivos. Primeiro porque, geralmente, as igrejas têm o que na freguesia é mais importante em termos artísticos. E em que há uma relação histórica muito especial. Depois, porque as igrejas foram, de facto, os núcleos fundacionais das freguesias. Tem o papel da própria fundação e depois do desenvolvimento e de toda a vida. Exatamente. Da freguesia, sim. Nós temos aqui uma pia de batizar, que neste momento já não está no batistério, está no corpo da igreja, na nave, mas tem aqui um elemento que ainda que é um lavor manuelino, como se vê ali.
um torçado, um encordoado, como se pode ver ali, que é ainda um trabalho manuelino. Portanto, esta pia ainda é do século XVI. É de notar que em Portugal o estilo manuelino prolongou-se no tempo, quando noutros países, por exemplo, na Itália, onde nasceu o Renascimento, já havia outro estilo. Aqui em Portugal mantinha-se o manuelino, que era uma espécie de continuação do gótico, mas com uma decoração especial. Aqui temos esta tal torçado, ou seja, um encordoado, que nos remete para esse lavor, para esse trabalho do estilo manuelino. É uma boa peça também. Um bocado pesada e tal, mas uma boa peça. Ora bem, a propósito ainda de igrejas, nós temos aqui enfim, do funcionamento religioso, que era simultaneamente religioso e profano. Nós vemos aqui, por exemplo, numa procissão, vemos uma série de cavaleiros. Uma cavalhada. Não é cavalhada, exatamente. E, portanto, há aqui como que uma miscelânea de religião e de profano. Mas o que é que se está... portanto, para já, de quando é que é esta fotografia? Está uma fotografia da primeira metade do século XX, não sei exatamente qual é a data. E o que é que se está a passar exatamente ali? Há uma procissão, e a procissão é acompanhada por uma cavalhada, por uma série de cavaleiros. Que faziam... Sim, faziam uma espécie de guarda de honra, não é? Havia cavalhadas, as cavalhadas não eram só isso, muitas vezes nas festas, não é o que está representado aqui, mas nas festas havia cavalhadas que surgiam como uma espécie de jogos. Por vezes a cavalhada tinha uma coisa deste género. Penduravam-se uns galos e depois os cavaleiros pretendiam... Vivos, portanto. Vivos, pretendiam decepar-lhe a cabeça com uma vara. Portanto, era assim um pouco... Exibirem as suas habilidades de cavaleiros. Um bocado bárbaro, mas pronto. Portanto, aqui fazem uma espécie de guarda de honra. Ora bem, nós voltamos aqui a Santa Clara, ao sítio de Santa Clara. Vemos que portanto, o rio passa ali, mas passa quase imperceptível, não é? Aqui, portanto, a fotografia é preto e branco. Isto é o espelho d'água, estamos a ver o espelho d'água. Sim, o sítio do espelho d'água. É bem visível aqui o leito de cheia. E, portanto, dá para ter uma ideia mais ou menos da cota que está a igreja relativamente ao curso d'água. Sim, está um pouco superior, não é? Numa cheia que não seja muito, muito forte, ela passa incólume, mas quando havia cheias muito fortes, naturalmente as águas podiam chegar à igreja. A igreja que está no centro da antiga aldeia, não é? Este espaço aqui, por vezes, era utilizado, como se pode ver na imagem seguinte, era utilizado até para mercado, para feira, não é? Portanto, À semelhança também do que já vimos em Odmira. Sim, sim, na Salamoa, na várzea da Salamoa, onde podia haver cheias, exatamente. Eram terrenos planos. Sim, com uma cota não muito elevada relativamente ao leito normal do rio, e portanto sempre que havia cheias esses terrenos eram inundados. Sim, mas quando não estavam inundados eram terrenos que ofereciam boas condições para realizar as... Até mesmo, por exemplo, sei lá, aqui em Odmira, na Salamoa, até havia agricultura, não é? Portanto, em alguns destes sítios podia haver agricultura. Enfim, não creio que fosse aqui o caso, mas não sei se o nosso ouvinte José Alberto Almeida nos pode ajudar aqui, mas pronto, no caso de Odmira era. Pronto, esta fotografia, embora de muito má qualidade, é da mesma zona, está com um ângulo um bocadinho mais à esquerda. Sim, mas percebe-se. Percebe-se que todo aquele movimento que nós víamos na outra fotografia, de animais e de pessoas, seria impossível agora, porque aquilo estava no leito de cheia, não é? Esta fotografia é de que ano? É também da primeira metade do século. Não sei qual é a data precisa. Portanto, ainda anterior à barragem. Sim, anterior à barragem, sim.
para a primeira metade do A barra- século. sim, Claro. sim, a barragem só encheu em 1968. portanto. Sim, claro. Essa pergunta sem pensar. Ora bem, nós temos aqui de novo um mapa para mostrar esta região aqui de Santa Clara. É um mapa de Charles ou Carlos Bonnet, um francês, um militar francês que estava em Portugal e que desenhou este mapa em 1851. É um bom mapa do sul do país e mostra, de facto, uma estrada que passa por Santa Clara, São Martinho, Garvão, por aí afora. É um mapa interessante porque mostra uma via carroçável, portanto, por onde podiam normalmente passar carros. Enfim, embora nem sempre, porque havia sempre o problema de passar ribeiras, como era o caso de Santa Clara e como era o caso de Garvão, também é um sítio muito difícil de passar quando havia cheias. E, portanto, o Carlos Bonnet mostra aqui o percurso dessa estrada. Ela vinha de facto da Serra da Vinha do Algarve, ou ia para o Algarve, como queiramos, e portanto, um pouco como pelo mesmo trajeto que depois foi utilizado pelo Caminho de Ferro. O que não admira, porque o Caminho de Ferro buscou, na altura, na falta de estudos geológicos, geográficos aprofundados, buscou os antigos troços de estradas. Portanto, quando nós falamos em estradas, falamos em caminhos, né? Nem sequer é estradas em McLaren, Claro. são caminhos. Uhum. Mas, enfim, tinham classificações. Esta era uma estrada real. Portanto, o Carlos Bonnet mostra aqui, isto é 1851, mostra que a estrada passava por Santa Clara e passava por cima de uma ponte que tinha sido construída umas décadas antes. E é essa ponte que nós vamos ver a seguir. Que é uma ponte que já se adivinha, não é? Pois. Ora bem, esta ponte que aqui está, ela foi construída em 1821. Houve mal. Claro, ela não está já assim, nós devemos de ver. Que elas, E quem conhece, à partida... aqui já estava a degradar-se visivelmente, Uhum. mas depois acabou por cair e neste momento ainda só lá há um arco ou dois, agora presente, não me recordo exatamente. E vemos ali um cavaleiro, vemos algumas pessoas, enfim, tudo a posar para a fotografia. Vemos que é uma ponte que, do ponto de vista do seu aparelho de alvenaria, era uma ponte importante e bem feita. Bom, mas devemos ver porque devemos nos interrogar, mas porque é que ela caiu? Uhum. Bom, vamos chegar Ela aí. foi, durante algum tempo, chamada erradamente de Ponte Romana. Ponte Romana, sim, claro, não era Ponte Romana. Era uma ponte construída em 1821, por início. Isto foi um trabalho, ultimamente há um trabalho de Aurélio Cabrita que nos deu a conhecer algumas coisas importantes desta ponte, da sua construção. Ele diz-nos que foi uma decisão da Câmara de Ourique, que pediu, na altura, autorização para a construção dessa ponte, e, de facto, o projeto foi de um major de engenharia, portanto, um militar, António Eliseu Paulo de Bulhões, que fez o projeto e foi construída. A ponte foi construída por um mestre algarvio de Faro, chamado Francisco Lopes do Rosário. Custou 7 contos de réis. A pedra utilizada, pelo menos boa parte dela, foi trazida de Silves, é aquele granito assim avermelhado de Silves, e era de facto uma bela ponte. António Eliseu Paula de Bulhões, que era, Sim, aliás, major do Corpo de Engenheiros. do Corpo de Engenheiros, portanto, um militar. A ponte começou a ver-se cedo que a ponte tinha alguns problemas de base. Uma excelente obra de engenharia, mas que ruiu. Com fundamentos pouco... É que com problemas ao nível das suas fundações. O problema, há aqui vários problemas. Já o território era mal estudado, não se sabia exatamente
qual era a profundidade daqueles sedimentos. Não se conhecia muito bem também, pelo menos ao nível enfim, das escolas de engenharia, não sabia muito bem qual era o regime do rio, portanto, a capacidade de uma cheia do rio para derrubar uma ponte. E tudo isso fez com que a ponte fosse, de facto, feita com um belo aparelho de alvenaria, mas as fundações não eram suficientemente profundas para que a ponte não desse de si. E, de facto, as várias cheias acabaram por criar uma torção na ponte, como nós ainda podemos hoje ver, o que originou fissuras, portanto, infiltrações de águas das chuvas, etc., e, posteriormente, o seu desabamento. Nós vemos na fotografia seguinte, são fotografias que me foram emprestadas por professores de Santa Clara. Vemos aqui, podes passar, por favor. Vemos aqui já enfim, a ponte já tinha ruído, mas ainda cá estava este arco, e a criançada, os rapazes, atiravam-se lá de cima para o fundão que havia cá em baixo. Portanto, aqui apenas servia para recreio da rapaziada. E agora é um dos locais que as pessoas gostam de visitar. Sim, agora a ponte está classificada. Enfim, teve uma intervenção que não foi, cujos resultados não foram unânimes em termos em termos da bondade desses resultados, mas pronto, deixou de se chamar ponte romana, mas como as pessoas querem chamar sempre qualquer coisa, passaram a chamar Ponte Dona Maria. Pronto, a ponte nunca se chamou assim, a ponte chamava-se a Ponte Santa Clara, sobre o Rio Mira, mas pronto, é assim. Mas tem alguma, enfim, não é todo... Não é todo, foi naquele período de grandes... Aliás, naquele período de Dona Maria foi um período em que houve grandes obras em termos de viação, e aqui esta estrada que passava por Santa Clara também teve uma obra importante, para além da ponte. É que a estrada que ia na direção de São Martinho, a certa altura teve uma reparação muito grande e fizeram até um novo percurso. Passava pela chamada Serra do Caldeirão, pelo sítio, pela Portela da Boa Mulher, ainda lá estão visíveis cortes na rocha e desse trabalho, desse trabalho da construção de uma segunda via dessa estrada. E para encurtar não só o caminho, como também para melhorar a própria estrada em si. Portanto, o caminho prosseguia através do vale formado pelas ribeiras de Telhares e Tramagueira. Sim, isso a sul de Santa Clara, não é? Sul de Santa Clara. Portanto, ali num vale em que há a divisória entre Saboia e Santa Clara. E há... Sim, diz. E há onde se encontrava aquilo que, segundo o Link, era um dos piores albergues de Portugal. Pois, que era a Palhota. Sim, a Palhota, exatamente. Esse topónimo existe, mas já na freguesia de Saboia. De facto, era uma pobre estalagem nessa estrada, mas houve outros lugares de apoio aos viajantes. Link, cujo primeiro nome eu não... Friedrich Link. Heinrich Friedrich Link. O meu alemão. A gente aqui a assassinar o alemão. alemão. Eu espero que os nossos amigos de Hamburgo não estejam a ver. A Dorla e o Werner. Frequentemente nos veem. Espero que não nos vejam agora, para não vermos nós a assassinar. Um de ver depois. Isto depois fica, já sabes. De maneira que ele diz que, de facto, a Palhota era um dos piores albergues de Portugal e, de facto, devia ser um albergue muito, muito pobre. E aqui temos a primeira classificação a qual as pessoas hoje estão habituadas a classificar os sítios todos onde vão e deixar registado na net. Temos a primeira classificação de sítios de hotelaria, neste caso registado na história por um viajante. Mas há mais a norte da aldeia,
Há outros topónimos que remetem também para a passagem de viajantes, como por exemplo o topónimo Venda e Vendinha, que remetem para essa mesma realidade, o apoio, a possibilidade enfim, de prestar apoio aos viajantes, vendendo-lhes alimentos e bebidas, não é? E portanto, em vendas, e a própria passagem de mercadores por aí está por vezes memorizada na toponímia. Há um topónimo cá mais a sul da aldeia de Santa Clara, que é Porto dos Almecreves, que passa uma das ribeiras, que eu agora não posso garantir que seja a de Telhares, que seja a outra, que é afluente. Aí Comira depois irá dizer. Mas o Porto dos Almecreves acho que é topónimo que já não é o usado, portanto já está desconhecido, mas pode ser que ainda alguém o conheça, isso não posso garantir. Portanto, mas de qualquer modo, todos estes topónimos mostram um bocado essa função de eixo viário entre o Alentejo e o Algarve. Sim, entre o Alentejo e o Algarve, portanto norte-sul. E um dos principais eixos viários. De tal modo que, como disse há pouco, a própria linha de caminho de ferro usou esta entrada, este percurso, no Algarve, enfim, aproximadamente o mesmo percurso da via terrestre, da via carroçável, pedestre e depois rodoviária, e depois como é que se diz? Ferroviária? Sim, mas antes de ferroviária, rodoviária. Falámos, já passámos aqui já falámos no século XIX, não é? Mas ainda não falámos, não sei se tens alguma história para contar sobre o que se tenha passado aqui na altura da Guerra Civil. Sim, esta zona, a Guerra Civil, como se sabe, já que referimos, foi a Guerra Civil sequente à instauração da monarquia constitucional, portanto, o liberalismo. Foi a Primeira Guerra Civil e depois a guerrilha miguelista. Foi um período entre os anos, sobretudo na década de 30, mas também atingiu a década de 40 e ainda começou na década de 20. Mas sobretudo na década de 30 é um período de grande agitação, de recontros militares, enfim, de vinganças, as pessoas tomam partidos por um ou por outro, as pessoas do campo sobretudo tomam partido por miguelismo, portanto eram povoações mais conservadoras nesse aspecto. E sabe-se Santa Clara ficava no coração de um desses, Santa Clara era uma pequena povoação, não é? Mas ela ficava no coração da guerra, do território da guerra e sobretudo depois do território onde se travou a guerrilha, onde a guerrilha miguelista do Remexido realizou os seus ataques e as suas emboscadas. A certa altura, o próprio guerrilheiro Remexido foi capturado e morto e fuzilado. Ficou à frente aí de uma força. Ficou um homem a quem chamavam o Tenente-Coronel Casimiro, e que acabou também por ser morto. E depois a seguir veio um outro que era Damião. Bom, a certa altura a tropa constitucional acabou por ir limitando a ação da guerrilha. Não só matando os guerrilheiros, basicamente matando os guerrilheiros não só em combate, como quando os capturavam, eles eram fuzilados também. Portanto, eram passados pelas armas. Portanto, os guerrilheiros foram cada vez sendo menos e nós vemos que esta zona, de facto, de Santa Clara era uma zona que ficava no coração da guerrilha. Havia alguns homens, alguns proprietários ali, que eram publicamente considerados partidários da guerrilha. Por exemplo, o proprietário de Fitos e o proprietário da Beirã,
de um monte que também ficou debaixo d'água. E portanto, com a barragem. E, portanto, eram homens que eram considerados partidários do remexido. Portanto, foi um período muito violento e muito difícil para toda esta região. Não foi só Santa Clara, foi para todo o sul do Alentejo e do Algarve, evidentemente. Podes passar, por favor. Ora bem, nós vemos depois, a certa altura, que o caminho de ferro é lançado em Portugal. Temos aqui a traço vermelho a linha do sul e sueste, que vem de Lisboa, passa por Beja e depois se dirige mais para o lado do litoral, atinge Odmira. Abre uma estação chamada de Saboia-Monchique, a qual temos uma fotografia aí mais à frente. Sim, não temos que é uma estação que agora é a estação de Santa Clara, Saboia-Santa Clara. Mas, de facto, no início do século XX, a linha foi lançada aqui em 1889, e no início do século XX a estação ainda era designada assim, com o nome de Monchique. E o que acontecia era que muitas vezes vinham viajantes de comboio para Monchique, viam ali a estação de Monchique, desciam-se, depois não havia qualquer transporte rodoviário, nem cavalar, nem nenhum outro, para Monchique. Resultado, ficavam ali 24 horas à espera do próximo comboio. Portanto, era assim. Hoje em dia chama-se, portanto, como se sabe, a estação de Saboia-Santa Clara. Ou Santa Clara-Saboia. Já vamos de ver aqui na fotografia. Passa, por favor. Portanto, nesta altura, isto é uma fotografia que foi publicada inicialmente na Gazeta dos Caminhos de Ferro, é muito conhecida, tem andado aí pelo Facebook, e portanto Saboia ainda escrita com Y, e Monchique, portanto, e ao lado uma locomotiva, uma velha locomotiva a carvão, uma linha onde os próprios galináceos atravessavam sem grande risco. Sim. E portanto, agora a seguir, na próxima, podes passar, temos portanto agora aqui Santa Clara-Saboia. Santa Clara-Saboia. Portanto, a estação que tem serviço, tem durante muito tempo, nos últimos tempos, quando esta linha do sul, ou a linha do Algarve, suponho que é assim que se chama agora, foi uma linha que começou a ser desativada. Enfim, ainda saíam por ali muita lenha, muita madeira, e portanto tinha essa função sobretudo de transporte de mercadorias. Mas evidentemente é como outras estações aqui do sul que estão desativadas ou quase. E que depois linhas destas que servem de passagem, essencialmente. Podes passar. Ora bem, depois temos aqui uma primeira imagem que nos mostra trabalhos de construção de uma grande obra que foi feita aqui nos anos 60, que é a barragem de Santa Clara. Essa barragem foi uma barragem construída no quadro de um plano de rega, que era um plano de rega do Alentejo, mas que aqui concretamente era um plano que tinha a ver com o Rio Mira, ou com o afluente do Mira, porque há a barragem de Santa Clara e há a barragem de Corte de Brique. Portanto, também é uma pequena barragem. Portanto, uma barragem destinada à agricultura, portanto, a irrigar os campos que estavam longe na charneca de Odmira. Eu ainda me recordo de ouvir alguns agricultores queixarem-se, mas criaram uma barragem para irrigar e vão irrigar os piores terrenos do concelho de Odmira. De facto, estas charnecas, estes areais da charneca, eram conhecidos por serem areais muito pouco férteis. E de facto são. E verificou-se que eram. Que eram muito pouco férteis. Hoje em dia produzem, porque naturalmente as condições tecnológicas de produção são outras. Mas pronto, ao mesmo tempo, criou-se aqui em Santa Clara uma reserva, podemos chamar estratégica de água. Hoje em dia, então, é uma reserva de água, cada vez é mais importante
devido à seca prolongada e que, pelos vistos, não tem tendência a terminar, e é uma água enfim, que serve para regar, mas também serve para abastecimento das populações. Há, como tu sabes, uma, uma tensão e um conflito Claro. entre os apoiantes da utilização de águas Para fins para agrícolas. fins agrícolas. Uhum. Há, por outro lado, os críticos, e, portanto, mas isso não é uma questão que agora nos interessa. É uma questão importante, mas não é uma questão que agora nos interessa. Não é para aqui Não é chamada. para aqui chamada. Portanto, nós temos aqui uma fotografia que é da ABM, que mostra os trabalhos, enfim, de mobilização de terras, que foi de facto uma grande obra, porque era, na altura, a obra de a barragem de terra maior do país. Podes passar? Uhum. E que, apesar da sua tecnologia agora obsoleta, é de referir que tem o seu quê de mestria, porque conseguiu-se conceber um sistema de rega para um território que não tinha eletricidade. Sim, pois, Não é? trabalha por gravidade. A água, criaram depois um sistema, uma rede de aquedutos e de túneis Uhum. que permitiram levar a água por gravidade. Portanto, foi uma questão de calcular as cotas dos terrenos, calcular a água calcular as cotas para que a água pudesse ser encaminhada por mera gravidade. Portanto, é de facto uma grande obra. Na altura, em Portugal havia bons engenheiros hidráulicos e de facto, esta obra, enfim, é uma obra é considerada uma boa obra. Ainda voltando a Santa Clara, nós vemos que a Santa Clara, a certa altura, aparentemente teve um surto na segunda metade do século XIX, princípios do XX, um surto económico com algum significado. Nós vemos aqui algumas casas que têm, enfim, com uma certa importância, com uma arquitetura de certa importância. Nesta casa aqui, ela até tem uma data sobre a porta, 1892, salvo erro. Se não estou enganado, é essa a data, estou a falar de cor. E, portanto, eu ainda conheci algumas pessoas que viviam ali, me emprestaram, aliás, algumas das fotografias, e, portanto, é um edifício enfim, com alguma importância. Uhum. E o que é que se pode dizer portanto, dos locais que tornam esta terra mais apetecível e mais procurada? Por exemplo, águas santas, festas, costumes. Como em todo o lado, havia Uhum. aqui algumas. Havia, por exemplo, uma fonte santa que ficava perto do monte de. Como é que se chamava o monte? Eu, quando começo a puxar pela minha memória, geralmente sai disparate. O Monte da Casa Nova. Sim, da Casa Nova e outro junto E da Referta da de baixo. Referta, exatamente. Havia ali uma fonte santa. Aqui corria ali muita gente porque achavam que a água tinha propriedades curativas para as doenças de pele, e iam pessoas até de outros sítios aqui do concelho. E depois, como era também muito frequente, fazia-se ali uma espécie de arraial, montavam-se ali umas barracas de comes e bebes, enfim, fazia-se ali uma espécie de arraial a propósito da ocorrência de pessoas a essa fonte, que se realizava no dia de São João Batista, como é natural, portanto, em junho, como é habitual. E nessas festas havia o canto ao baldão, a despique, e danças. Entretanto, no último arranjo da linha, quando foi eletrificada, transformaram a linha, os trabalhos na linha acabaram por passar por cima dessa fonte e acabar com ela. Portanto, a fonte desapareceu exatamente porque os trabalhos em linha fizeram ali uma espécie de passagem junto à fonte e destruíram-na, basicamente. Mas aqui, como é em Santa Clara, como em todo o lado, há sempre essas narrativas das fontes santas que geralmente, mas não sempre, estão associadas a São João Batista, exatamente porque São João Batista foi enfim,
o homem que batizou Cristo, não é? Portanto, está ligado às águas. Aqui temos outra fotografia da casa, de um homem que foi um comerciante importante. Tem lá as iniciais MAB, que suponho que é Manuel Almeida Beatriz, e a data de 1921. Portanto, também é isto para digamos, exemplificar alguma da importância económica e comercial desta terra. Assim, na primeira metade, no final do século XIX, primeira sempre metade. que se verificou assim saltos de algum progresso tecnológico, era frequente observarem-se a destruição. Sim. Portanto, não havia sensibilidade para preservar. Não, e muitas vezes o progresso era exatamente identificado como uma forma de destruir essas velhas narrativas, não é? Que eram consideradas coisas arcaicas, que já não tinham grande interesse e, portanto, muitas vezes até essas obras, enfim, serviam um bocado essa função quase ideológica, digamos assim. Aqui também uma casa interessante. É curioso que nesta casa também data de 1920. E 20. Exatamente. Tem uma bela platibanda decorada, etc. Isto é um bocado já também um bocado de Art Deco ou Art Deco. E por baixo funciona o clube de futebol, o Santa Clarense, que é um clube, o Sporting Santa Clarense, que é o clube de futebol mais antigo aqui do concelho de Odmira. Portanto, tem essas tradições futebolísticas ali em Santa Clara. Isto é, portanto, junto à igreja, no Largo Oliveira Salazar. Santa Clara é das poucas terras que mantiveram designações anteriores ao 25 de Abril. Fizeram questão disso. E portanto, é este largo que nós estamos a ver. Achas que isso pode ter a ver com a construção, com a obra lá? É possível que tivesse a ver assim com a construção coisa. Da barragem. E ao mesmo tempo, quando tentaram mudar a nomenclatura, fizeram-no talvez de forma um pouco desagitada, que foi considerado na aldeia uma espécie de imposição da Câmara de Odmira e, portanto, acabaram por recusar. Porque ainda há a Rua de Goa e a Rua da Índia e tal, designações assim um bocado. A Rua da Índia e tal, um bocado de referência ao antigo Estado Português da Índia, Goa igualmente. Portanto, nós temos aqui a norte um vale que é o Corte Brique, um vale bonito e ao cimo do qual está a barragem, a barragem mais pequena. Por aqui também seguia a estrada que ia para lá mais ao fundo, havia moinhos, enfim, portanto era uma zona aprazível. Agora com a falta de água não sei como é que isto estará por ali. Em termos de aquelas casas que nós vimos ali, que já evidenciavam uma certa riqueza por parte dos seus proprietários, o que é que havia ali em termos económicos que tenha dado algum impulso económico? Aquelas casas que nós vemos ali, geralmente são casas de comerciantes, mas o comércio geralmente está relacionado com alguma produção. Basicamente, estas freguesias produziam, nessa altura, no princípio do século XX, produziam sobretudo cereais. Era a produção enfim, a produção agrícola mais estimável e mais significante. É claro que havia por ali outros produtos, como por exemplo a cortiça e por aí fora. E havia moinhos, etc. Entretanto, o povoamento, nessa altura, também era disperso. A aldeia tinha crescido, mas o povoamento disperso ainda tinha crescido mais. Nós estamos num sítio que era... Não, cronologicamente, onde é que estamos agora? Estamos na primeira metade do século XX. Ainda? Bom, isto é uma fotografia tirada há pouco tempo. Sim, claro que sim. Claro. Sim, mas o que é que acontece? Isto é o Monte Alto que está próximo da barragem de Santa Clara. Da barragem, isto é, da zona inundada, portanto, do lago. E isto era um pequeno núcleo populacional, o Monte Alto, que chegou na altura em que vinham trabalhadores do Algarve, etc., para a agricultura,
chegou a ter 100 pessoas. Não eram as 100 pessoas que viviam ali, viviam menos, mas com essa população eventual e sazonal, chegaram a viver aqui 100 pessoas. Portanto, é o Monte Alto, é um sítio ainda hoje um pouco estranho, um pouco espectral, porque, enfim, tem estas casas cada vez mais em ruínas, claro. Claro. Pois, esta é outra fotografia da mesma, enquanto que a outra tinha sido tirada por mim, esta foi feita pela Paula Lourenço, ainda quando estava na Taipa. Portanto, este forno já está mais arruinado. Portanto, casas em pedra e em Taipa também. E que pedra é esta? É xisto. É xisto. O que muitas vezes é um xisto assim, silicioso, um xisto duro. Ora bem, nós, como é hábito, vamos então aqui falar na evolução populacional. Claro que nós já falámos na população de Santa Clara em períodos mais antigos. Desde logo dissemos que aquele território que correspondeu depois à freguesia, inicialmente, quando a ermida foi construída, tinha 60 moradores, portanto, era em todo o território. Depois, a certa altura, a própria aldeia começou a crescer, mas a povoação dispersa continuou a ser a maior número, sempre. E ela está, a partir da segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, está muito relacionada, como em todas as outras freguesias do concelho de Odmira, e não só, está relacionada com a cerealicultura. É um período em que, de facto, a cerealicultura é apoiada pelo Estado, em que há apoios aos preços ao consumidor. E às campanhas do trigo. E há todos esses programas das campanhas do trigo, do comboio do trigo e por aí fora. E então, portanto, é uma coisa muito... que já tinha começado no século XIX, mas na altura do Estado Novo é um pouco muito à semelhança do que se passava na Itália fascista. E também um bocado a Batalha do Grão que eles lá tinham, da Itália de Mussolini. E, portanto, há como que uma certa semelhança, porque e acredito que tenha havido uma certa... um ponto de referência, não é? Ponto de referência, uma certa referência, exato. E, portanto, nós vemos aqui isso, vemos que a povoação aumenta, enfim, com algumas oscilações, mas aumenta até meados do século XX e depois começa a descer. Nos últimos anos... essa é a tendência que se vê no território. Sim. Temos que verificar aqui que em 1985 foi criada uma nova freguesia extraída da freguesia de Santa Clara, que era a freguesia de Pereiras Gar. Essa freguesia retornou, portanto, o território dessa freguesia retornou a Santa Clara em 2013 e, portanto, o que fiz foi juntar ali naqueles anos que correspondem a 1991 e 2021, juntar os números de Santa Clara. Incluíste os últimos censos. Sim, dos últimos censos. E juntei os números de Santa Clara aos de Amoreiras Gar. Perdão, aos de Pereiras Gar. Portanto, mas é um gráfico cuja evolução é muito semelhante, com algumas pequenas diferenças. É muito semelhante ao que se passou com os gráficos das outras freguesias do concelho de Odmira. Portanto, nós hoje em dia estamos, de facto, num período de forte recessão populacional. O concelho de Odmira e estas freguesias do interior... Ultimamente um pouco atenuada com os novos rurais. Sim, com novos rurais, mas mesmo assim... estrangeira. Eu sei que alguns desses neo-rurais não tivessem sido contabilizados, como aconteceu com relíquias, mas de qualquer modo não há ainda um paradigma claro para uma nova economia. Não, até porque não há polos económicos ali visíveis, pelo menos. Sim. Claro, fala-se no medronho, portanto, na exploração de produtos endógenos e tal, como é o caso do medronho. Fala-se naturalmente na silvicultura, portanto, não só da madeira de eucalipto, mas também
da cortiça. A utilização da barragem para turismo, para o turismo. turísticos. Exatamente. Mas tudo isso até agora não criou ali uma economia verdadeiramente galvanizadora e, e, portanto, que fizesse aumentar claramente o número de pessoas a viver na freguesia. Acredito perfeitamente que haja mais pessoas do que aquelas que estes gráficos nos mostram. Sim, temos o exemplo de relíquias, exatamente. de relíquias cujo presidente da junta foi bastante diligente. Aqui eu não sei se foi diligente ou não, eu suponho que terá sido também, mas na verdade muitas vezes há pessoas que um pouco, digamos, escondidas, muitos deles estrangeiros, e que depois não são contabilizados. Isso é uma das questões. A outra é que muitas vezes os censos não são exatamente bem feitos. Porque... Mas era aí que eu queria chegar. Portanto, não tem a ver ou não com a diligência de uns ou de outros, mas a verdade é que se houver alguém que conheça o território e que se encarregue de acompanhar os agentes, as pessoas que estão a fazer as visitas às casas, que, como se vê, muitas vezes não conhecem o território e às vezes até falham em zonas mais densamente povoadas, como é Vila Nova, o centro de Vila Nova de Mil Fontes. Eu, nos últimos 2 censos, não me contava, eu não contava para coisa nenhuma. Fui eu que fui lá dizer, ouçam lá, então eu não conto, porque exatamente ninguém me vinha bater à porta para... E não estás propriamente, não vives propriamente longe da povoação. Vivo no meio da vila. E por isso, sim. Penso que exista, que esteja contemplada uma margem de erro, não é? Cada vez que se fazem estas contagens. Sim, claro. Muito bem. Chegamos ao fim de sensivelmente 1h30. É possível que ainda voltemos a isto, sim. Sobretudo à questão da barragem e à questão do regadio, etc. Eu tinha pensado até um programa para isso. Vamos ver, não quer dizer que seja já, porque eu, entretanto, também tenho outras coisas para fazer e tu também. Somos dois. Pois, esta hoje foi um bocado forçada, esta emissão. Pois, mas foi porque também nós não só por sugestão de um dos nossos ouvintes e assíduos assistentes, mas também porque nós também reparámos que de facto não tínhamos dedicado surgiu quando esse ouvinte nos disse, então, e quando é que fazem alguma coisa sobre São Martinho e Santa Clara? E São Martinho, eu lembrava-me bem que já tínhamos feito, e de facto, Santa Clara estamos aqui a escapar. E foi bem lembrado. Pois, obrigado ao nosso amável e espectador, e sempre com um sentido crítico. Bom, mas então, está bem, é bom que seja assim. Sim, é bom que seja assim, claro. Sim, a crítica é sempre bem-vinda, quer dizer, a larvidade já não tanto. Mas a crítica mas não sim. Foi o caso. Não foi o caso, não foi o caso, mas já tem acontecido casos desses, portanto. Resta-me já então uma boa noite, vamos passar novamente o genérico. Antes disso, quero só dizer que, à medida que se vão cruzando com estas gravações, porque a ideia é que isto não se esgote no direto, façam a devida partilha e coloquem lá as devidas interações. É a única coisa que pode contribuir para a manutenção e o crescimento do podcast. Isto não tem intenção de se tornar uma coisa monetizada e por isso mesmo não persegue de forma intencional as audiências, os nichos das audiências, enfim, não procura coisas espetaculares, clickbaits e outras técnicas que agora são muito usadas para atrair audiências. E, portanto, lembre-se, é um trabalho diferente. Nós fazemos a nossa parte, vocês estão desse lado. Caso gostem, e caso não gostem também, façam também. Uma boa noite. Boa noite.